Bom, quem está conosco esta semana é a Clínica Arte e Plástica e, claro, a nossa cirurgiã especial, a doutora Carla Perteler. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Thiago. Bom, Carla, uma coisa que muita gente tem e é probleminha, quer dizer, acha que é um problema, é aquela orelha de abano. Certo. E tem solução, né? Tem solução, a solução é bem simples, Bem na simples, verdade. né, Carla? Sim. Isso acontece porque é uma coisa genética, vem de nascença, como que funciona isso? Sim, normalmente a pessoa que apresenta a orelha de abano, que é aquela orelha que é um pouquinho mais aberta, né? Às vezes é um pouquinho e a pessoa acha que é muita coisa, né? Na verdade tem vários graus. Ela pode ser um pouquinho só aberta, ela pode ser bastante aberta. Ela tem um fator hereditário, sim. Então, os pais que têm uma história de orelha de abano podem transmitir para o filho. Então, a criança normalmente já nasce com a orelha um pouquinho mais aberta. Mais aberta. E isso é possível tratar desde pequenininho? Na verdade, o ideal é que a correção da orelha em abano, que é a cirurgia de otoplastia, seja realizada ainda na idade pré-escolar, ou seja, antes da criança entrar na escola. Até para evitar aqueles comentários, aquelas piadinhas que sempre... O bullying. Exatamente, o bullying. Né? Sempre surge mesmo na infância, porque a criança, ela não mede muito palavras, né? Ela verdade. viu que é orelhudo, o Dumbo e vai embora, né? Então, não para tem evitar jeito. esses apelidos, até para não traumatizar a criança. Claro. Porque muitas vezes vem o adolescente pra gente, ou mesmo já na idade adulta, a pessoa que ou não teve oportunidade de fazer antes, ou que nem, não sabia que era possível fazer essa correção, e a pessoa já vem cheia de traumas em relação àquilo, de toda uma infância, tendo apelidos, e a partir de uma coisa que pode ser corrigida realmente a partir dos 5 anos de idade. Isso demanda hospital ou não, Carla? Como que funciona para realizar essa cirurgia? Normalmente, quando é uma criança, normalmente entre 5 e 9 anos de idade, nós preferimos fazer hospitalizado, sob anestesia geral. Então, a criança interna em jejum, faz a cirurgia, fica internada, no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia pode ir embora para casa. Depois dos 9, 10 anos, aí a criança ela já pode fazer com anestesia local, na própria clínica, ir embora para casa depois do procedimento. Então, vai depender muito também do caso. Sim. E se a criança de 9, 10 anos já é uma criança colaborativa, que vai permitir, que não vai achar muito ruim isso, né? Exato. Existe, por exemplo, eu já vi casos, Carla, que, por exemplo, assim, teve uma pessoa que fez a plástica de orelha, diminuiu, e essa orelha voltou a ficar. Isso é porque é uma coisa que não foi bem realizada, ou realmente o corpo às vezes rejeita essa... Na verdade existem muitas técnicas para correção da orelha em abano. Então, pode ser um problema de técnica? Pode. Na maioria dos casos, a recidiva, que é o retorno do abano, é mesmo pela própria cartilagem do paciente. Então, a gente tem determinados grupos de pacientes que têm a cartilagem já mais molinha, mais fácil de moldar. Já tem pacientes que têm uma cartilagem mais rígida, mais dura. Esse tipo de paciente, com a cartilagem mais dura, tem uma tendência maior a recidiva, assim. A voltar. Isso. Mas para evitar recidiva, existem alguns cuidados que nós orientamos os pacientes a terem no pós-operatório. E isso é primordial, né? É primordial, porque o cuidado pós-operatório ele é tão importante quanto o trabalho do cirurgião na hora da cirurgia. Então, assim, o que esse cuidado envolve? O uso de uma faixa elástica por um determinado período, que a gente pede que o paciente use por 24 horas diárias, vai tirar só para o banho. Depois de um certo tempo, o paciente passa a usar isso só à noite. Pacientes adultos que, por exemplo, andam de moto, usam sempre capacete. O fato do capacete ficar sempre empurrando a orelha para baixo, esse trauma constante também pode favorecer a recidiva, quer dizer, a volta do abano. Então, nós sempre orientamos um tempo. Olha, você vai usar o capacete? Coloca a faixinha elástica antes, coloca o capacete por cima para evitar que toda hora a orelha fique sendo traumatizada. Abaixando, isso. né? Isso é uma coisa bem legal, acho que muita gente que está assistindo o programa, às vezes sempre se olha no espelho e fala assim, eu queria tanto realizar isso, né? E como você falou, é uma coisa rápida, dependendo do caso, obviamente, mas que existe a solução, né, Carla? É prático também fazer isso, né? É prático, é simples. Na verdade,
consta de uma moldagem da cartilagem, né? Então, o que é a orelha em abano? O paciente que tem a orelha em abano, ele tem essa parte aqui de cima que a gente chama de antihélix, pouco curvada. Sim. Então, a gente faz essa curvatura através de pontos. E essa parte de dentro da orelha, que nós chamamos de concha, ela é um pouquinho maior também do que o normal. Então, projeta a orelha mais para fora. Entendi. Então, nós tratamos dessas duas coisas. Tanto a antihélix, essa dobrinha, como a concha. A gente pode reduzir o tamanho dela ou apenas girar, né, no sentido mais próximo da cabeça, para a orelha ficar na posição anatômica. Ficar na posição certa. Certo. Olha que bacana. Verdade. É legal estar conversando aqui com a Carla sobre isso, porque eu já vi vários resultados de cirurgias que eles realizaram e todos, sem exceção nenhuma, falaram muito bem disso. E se você que está em casa assistindo, pergunte para quem fez uma cirurgia plástica com eles, você vai ver, você vai comprovar o que eu estou falando. E a Carla é suspeita, vai falar isso. Mas, Carla, eu quero que você deixe aí pra gente endereço da clínica e o telefone mais uma vez. Certo. Então, a nossa clínica fica na Rua Antônio Alves Massaneiro, número 722, no bairro Country. E nosso telefone é o 3035-3600. Muito bem, a gente conversou um pouquinho com a doutora Carla. E se você quiser mais informações, marque a sua consulta. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. É isso, Carla? É isso, Thiago. Obrigada. Muito bem, obrigado eu.